agradecer o convite feito pelo Centro de Estudos de História Religiosa para poder aqui apresentar este meu trabalho. Queria dizer ainda que, embora eu tenha trabalhado num projeto de organização e difusão dos arquivos de São Estevão e São Miguel, este trabalho foca apenas a última parte, vai focar apenas o estágio que fiz já por parte do projeto, a parte do trabalho combinado, vai focar apenas o estágio académico que fiz para depois apresentar o relatório de mestrado. Portanto, dito isto, venho apresentar uma proposta de modelo de instrumento de descrição documental sobre as paróquias São Estevão e São Miguel de Alfama de Lisboa e, como o professor doutor já disse, estes foram tratados nas instalações do Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa. Portanto, como já referido, este trabalho resulta de um estágio que fiz para a finalização do curso de Ciências da Informação e da Documentação Variante Arquivística e deste estágio resultou este relatório, cujo título original era o Acesso a Arquivos Paroquiais, proposta de modelo de instrumento de descrição documental para os arquivos de São Estevão e São Miguel de Alfama de Lisboa. O relatório foi apresentado na Universidade Nova de Lisboa em dezembro de 2011, tendo a orientação científica ficado a cargo do professor Dr. Maria Lourdes Rosa, do Dr. João Vieira e, no local, a orientação local, a cargo do Dr. Ricardo Niceto, que é o diretor do arquivo e a quem agradeço a oportunidade que tive de trabalhar. Neste slide nós podemos ver os serviços hierarquicamente superiores ao Serviço de Arquivo Histórico e Biblioteca do Patriarcado de Lisboa. Podemos notar que este se encontra integrado num centro cultural criado em 2009 e que conta com outros serviços como o Serviço de Museus e Exposições, o Serviço de Património, Investigação e Promoção Cultural, o Serviço de Inventário e Apoio Técnico e também o Serviço de Eventos Culturais. A missão do Serviço de Arquivo Histórico e Biblioteca do Patriarcado de Lisboa prende-se com a recolha, organização, tratamento, conservação e inventariação da documentação à sua guarda, com o objetivo de disponibilizar ao público. Daí, e numa conjugação desta missão do arquivo com o Código de Ética para os Profissionais de Informação, que refere também a necessidade do profissional de disponibilizar a documentação ou acesso à documentação que tem à sua guarda, surgiu esta ideia para este trabalho. O projeto de organização e difusão dos arquivos das paróquias iniciou-se em maio de 2008, quando a documentação foi transferida a título de depósito para as instalações do Arquivo Histórico do Patriarcado. Passaria a designá-lo por AHPL, se calhar é mais fácil. Bom, apesar de se constituir como um arquivo diocesano, ele encontra-se nas suas competências o dever de tratamento, de conservação da documentação de entidades que queiram doar a documentação ou que não tenham os meios necessários para a conservação e para o tratamento adequado da sua documentação. Foi o que aconteceu com a documentação destas duas paróquias. Assim, em janeiro de 2009 foi iniciado o tratamento documental e tendo o financiamento do projeto ficado a cargo da Fundação Carlos II. O projeto constituiu-se por 4 fases. Uma primeira de desinfestação e higienização e restauro da documentação. Uma segunda fase de recolha de dados e preenchimento das respectivas folhas. A terceira fase, a descrição, e a quarta fase, a difusão, que previa uma edição de um instrumento documental. E foi exatamente nesta última etapa que se integrou o estágio. Portanto, os objetivos deste estágio foram, como é óbvio, a concepção de um IDD para estes arquivos, de modo a que eles possam estar acessíveis e possam ser estudados pelas pessoas, pelos utilizadores do arquivo, mas também a aquisição de conhecimentos no âmbito da arquivística religiosa
vendo um pouco que iniciativas já aconteceram, como é que este tipo de instituições funcionam, os tipos de documentais que são produzidos, etc. Por fim, contribuir para a difusão e comunicação desta documentação. O objeto de estudo, como já referido, são as duas paróquias, do Mosteiro de São Miguel. Portanto, estes dois arquivos correspondem a 36 metros lineares de documentação, compostos por 810 livros, 22 pastas, 87 maços, 9 caixas, um rolo, 402 capilhas, 2 documentos emoldurados e 3 chinetes. O curioso é que, além do fundo paroquial, que é bastante diminuto, foram encontradas também outras entidades produtoras, sendo que a maior parte da documentação pertence a fundos de irmandades ou confrarias. Portanto, foi possível detectar as tipologias mais frequentes pertencem assim aos fundos das irmandades, aos livros de assentos de irmãos, livros portadores, as patentes dos irmãos, etc. Mas esta escassez de documentação paroquial tem uma razão de ser, pois em 18 de fevereiro de 1911 saiu uma lei que instituiu o Código do Registro Civil, onde é estabelecida a obrigatoriedade da transferência para as conservatórias do Registro Civil todos os registros paroquiais anteriores a 1911. Daí que muita da documentação associada às paróquias, à atividade paroquial em si, esteja em arquivos civis e não tenha sido transferido para este arquivo. Aqui podemos ver a documentação quando da sua transferência, a primeira já nas instalações do Patriarcado de Lisboa e a segunda ainda na paróquia. Para a concessão deste IDD, a metodologia usada centrou-se em 4 etapas: uma análise arquivística dos acervos, onde foram analisados o tipo de entidades produtoras que se encontraram, as tipologias dos documentos, o tratamento efetuado, depois uma análise do serviço de arquivo histórico, porque é necessário conhecer o serviço e, nomeadamente, no que toca à disponibilização da informação aos utilizadores, para poder tomar opções, como por exemplo como é que vai ser o instrumento, se ele vai ser em suporte de papel, se vai ser em digital, esse tipo de coisas. E por fim, também o estudo dos potenciais utilizadores. Destas 3 análises irá sair a proposta de instrumento de descrição documental. Assim, na análise arquivística dos acervos, foram identificadas várias entidades produtoras, pois além do fundo paroquial temos ainda irmandades e confrarias, as colegiadas de Santo Estevão e São Miguel e as juntas de paróquia. As tipologias encontradas também entre os 36 metros lineares encontravam-se diversos tipos documentais, os mais frequentes: livros de assentos de irmãos, livros de contabilidade de educadores, patentes de irmãos e os certidões de missa, ou os recibos de missa. O tratamento técnico efetuado, já falei, compreendeu aquelas 4 fases, tendo-se identificado alguma falta de normalização, nomeadamente no que toca às folhas de recolha de dados e no que toca ao uso dos termos de descrição. Ou seja, pensamos que seria necessário uma linguagem controlada para fazer a descrição desta documentação. No entanto, tem que se ter em conta também que foi a primeira vez que se trabalhou com arquivos deste tipo e que, obviamente, as necessidades vão surgindo à medida que se entra dentro da documentação. E mesmo eu, com as minhas 120 horas de estágio, não me foi possível comatar esta falha. Na análise do serviço de arquivo, esta análise teve como objetivo entender o funcionamento interno da HPL, como já referi, sobretudo no que
toca ao que como é disponibilizada a documentação. Portanto, em termos de instrumentos de descrição documental, o arquivo tem 6 disponíveis, todos em formato de papel. São 2 da autoria de Isaías da Rosa Pereira, um de 1966 e um de 1970. O primeiro, uma lista de manuscritos do arquivo da Curia Patriarcal de Lisboa, e o segundo, um inventário provisório do arquivo da Curia Patriarcal. Tem também, de 2000, do ano 2000, um roteiro de manuscritos resultante de um estágio realizado no âmbito do curso de técnicos adjuntos de arquivos, da variante de arquivos religiosos, creio que dado aqui pela Universidade Católica, um índice onomástico de processos de ordenação do século XIX, uma lista de códigos confessados do século XVIII ao século XX e uma lista de decretos, provisões e pastorais do século XVIII ao século XX também. De referir que nenhum destes instrumentos segue uma norma de descrição internacional ou nacional. Eles foram criados à medida que se sente a necessidade do serviço. No entanto, para este projeto e para os futuros, o arquivo adotou como norma as orientações para a descrição arquivística, como sabem, resultam da ADB. Embora não sejam contemplados nas suas descrições, não são contemplados todos os campos obrigatórios nesta norma. O serviço de consulta é feito mediante marcação prévia, pois a sala de leitura não dispõe de muitos lugares, e o arquivo não possui também um site online onde o utilizador pudesse fazer pesquisas. Também não possui nenhum computador na sala de leitura onde seja possível fazer pesquisas, daí que se optou por fazer um instrumento para suporte de papel, uma vez que não será possível aos utilizadores fazerem uma pesquisa virtual. Por fim, a última análise tem em vista o estudo dos potenciais utilizadores desta documentação. Sabe-se que os utilizadores do arquivo histórico do patriarcado são de 2 tipos, os internos e os externos, sendo os internos os outros serviços do patriarcado, que procuram alguma documentação a cargo do arquivo, e os externos são, na sua maioria, estudantes do ensino superior que procuram o arquivo para fazer pesquisas para a conclusão dos seus trabalhos académicos. No entanto, existe também uma parte de utilizadores que procuram informações acerca da sua genealogia ou da sua terra natal. Nesta análise foi também elaborada uma opinião pelo responsável pelo serviço de atendimento, onde nos foi dado a conhecer um leque vasto de temas pesquisados pelos utilizadores. Na bibliografia consultada é referido também que são os utilizadores que impõem significado à informação e que as suas necessidades de informação mudam bastante com o decorrer do tempo. Daí se achar que para a construção deste instrumento que fosse melhor abrir a documentação a todos os seus tipos de estudo, aos seus potenciais temas de estudo, do que restringir os descritores a um universo restrito destes utilizadores. Pois, quem sabe, não é, se daqui a um tempo esta documentação não será utilizada para fazer estudos de óticas completamente diferentes do que nós pensamos que hoje ela poderá ser útil. Assim, a proposta de instrumento de descrição documental aqui apresentada baseia-se em 2 critérios essenciais. O primeiro, o respeito pela norma ISADB, consubstanciada na norma adotada pela instituição de acolhimento, as ODA, ou Orientações para a Descrição Arquivística. Portanto, no modelo construído vão constar todos os elementos de caráter obrigatório da norma, mas também alguns que, não sendo de caráter obrigatório, se constituem como elementos essenciais de transmissão de informação para o utilizador. O segundo critério centra-se no respeito pelas práticas de descrição do arquivo.
mantendo, por isso, os níveis de descrição já adotados. Assim, tendo em conta estes dois critérios e sabendo que o arquivo histórico do Patriarcado de Lisboa, ao fazer a descrição desta documentação, fê-la sobretudo, era para ter sido feito sobretudo a nível da série, no entanto, existem muitas séries em que a descrição deixa a nível do documento. Daí ter-se criado um instrumento híbrido em que podemos chamar inventário analítico, pois a maior parte da documentação da descrição desce até ao documento, e não tendo encontrado uma resposta para como poderia designar este instrumento na classificação dada por Fernanda Ribeiro na sua tese de doutoramento, encontrei no documento Orientações para a Preparação e Apresentação de Instrumentos de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos, que refere que este instrumento pode se inscrever na classe C1, uma vez que algumas das descrições descem até ao documento e estando sempre esses documentos enquadrados no seu contexto. Como já referido, nas descrições feitas já pelo arquivo histórico, havia alguns documentos da ZODA, alguns campos da ZODA que, sendo obrigatórios, não estavam incluídos e que foram adicionados, nomeadamente no nível do fundo. Foi então adicionado o nome do produtor, fonte imediata de aquisição ou transferência na zona do contexto, e as regras ou convenções na zona de controle de descrição. Referir ainda que havia campos preenchidos pelo patriarcado nas descrições, como por exemplo a nota do arquivista ou a data da descrição, que foram deixados de fora, ou a cota, por exemplo, por terem mais a ver com o serviço interno e que não resultavam tanto ou não seriam tão interessantes para o utilizador. Aqui está uma das fichas do nível de fundo referente à Unidade Santo António. Foi decidido que o campo inicial, o campo ideal seria o nível de descrição, pois a ISAD refere que é necessário que o utilizador saiba exatamente onde está a pesquisar, em que nível de descrição pesquisa, daí ter sido a primeira coisa a ser identificada, o nível de descrição. O idioma é um campo que apenas será preenchido nos níveis abaixo se for diferente. Se mantiver o português, nos níveis abaixo do fundo não irá aparecer. Foram ainda elaborados dois índices, que estes são uma importante ferramenta na construção deste tipo de instrumentos, pois é através deles que o utilizador poderá pesquisar os conteúdos. Para a elaboração destes índices, foi tida em conta a norma portuguesa 3715 e também as informações fornecidas pelas descrições já feitas. Depois não foi possível ir aos documentos. O tempo de estágio era muito curto. São, portanto, dois tipos, onomásticos e ideográfico. Os temas do índice biográfico inscrevem-se em 7 categorias, como tipos de documentos, atividades, entidades, objetos, edifícios e estruturas, impostos e profissões e ocupações. Estes índices tiveram duas fases de construção. A primeira foi feita uma análise da informação contida nas folhas de descrição e a segunda centrou-se na identificação e seleção dos conceitos e depois a transformação em descritores para constarem no índice.
A pesquisa é feita pelo código de referência, já vou mostrar aqui. No entanto, esta pesquisa feita pelo código de referência é apenas feita para efeitos académicos, ou seja, ela foi seguida, pois, mediante qualquer que fosse a edição deste relatório, a informação estivesse sempre acessível, ou seja, fosse sempre possível recuperá-la. No entanto, obviamente, para uma edição para consulta, mesmo no serviço, será muito mais fácil recuperar os documentos pelo número de página. Depois não sei se me estou a fazer entender. Página, peço desculpa. Do número de página, por exemplo. Do inventário. Quando for publicado e fixada a paginação, é mais fácil se nós remete para a página onde está a descrição. Na página 90, na página 89. Mas para efeitos. Pois, porque é um índice do inventário, não é? Exatamente, do inventário. Porque a determinada altura descobrimos se estamos. Pronto, é um índice do inventário. Realmente, o inventário, portanto, o índice e o índice. Exatamente, por página. Exatamente. Aqui não pode ser porque. Exatamente, porque estamos a afastar desse objeto material. Pois. Portanto, foi até aconselhado pelo meu orientador fazer pelo código de referência, porque assim, independentemente das páginas desta edição ou de outra, academicamente, mas obviamente isto na prática para o utilizador não é de todo. Leva imenso tempo, é muito mais fácil recuperar pelo número de página. Pronto, aqui temos um exemplo do índice biográfico e aqui do índice onomástico. Espera sobretudo que este trabalho seja um instrumento útil aos investigadores. O meu objetivo era mesmo fazer alguma coisa que pudesse ser útil e não um trabalho teórico, daí ter optado por a modalidade de relatório de estágio. Espero também que este trabalho venha sensibilizar para o potencial de estudo de arquivos religiosos, pois estes, por exemplo, estes paroquiais, é possível fazer, obviamente, estudos religiosos, mas é possível também fazer estudos sobre geográficos e demográficos da cidade de Lisboa. Que é curioso que havia um utilizador do patriarcado que estudava os pintores de Lisboa e